Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu não sei como está o tempo aí onde você está, mas aqui onde estou, aqui onde moro, está chovendo bastante. O tempo fechou, esfriou um pouco. Dá para ouvir o barulho da chuva. Mas eu quero te convidar agora a juntos refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. O texto que eu quero ler hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 até o 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 eles voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim segurando uma tenaz, uma brasa que havia sido tirada do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora esta brasa tocou os seus lábios, e as suas culpas são tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Eu quero pensar um pouco com você sobre esse texto. Eu já falei com você aqui em outras mensagens que o profeta Isaías ele viveu por volta do século 8 a.C. O seu livro é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento porque o livro do profeta Isaías ele aponta para o ministério messiânico, ou seja, aponta para Cristo o tempo quase todo. Esse capítulo 6 fala sobre a chamada do profeta Isaías, o dia que ele foi chamado. Interessante que o dia que Isaías é chamado foi um tempo de crise. A nação estava em crise. Ele começa esse capítulo dizendo: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A marca para o chamado profético aconteceu num dia de crise na vida do profeta. Afinal, quem era Uzias? Uzias era um rei, parente do profeta Isaías. Isaías é chamado por alguns estudantes da teologia como um profeta de sangue azul, porque ele fazia parte da nobreza. Era um profeta que tinha acesso ao palácio real. Era um profeta que falava e que discursava para a nobreza. E aqui nesse texto diz que justamente no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Isaías viveu no período que nós chamamos de período eixo da história da humanidade. Do século 8 até o século IV, terceiro antes de Cristo, foi o período em que se levantaram as mentes consideradas por alguns mais esclarecidas da antiguidade. O período do levantar filosófico, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Na China a gente vai ver Siddhartha Gautama, Confúcio
e tantos outros nomes que poderíamos aqui citar. Um tempo de mudança, um tempo em que o mundo estava conturbado, um tempo em que o mundo estava sofrendo e vivendo invasões e mudanças de cenário. Foi o tempo do profeta, o tempo que o profeta Isaías viveu, no tempo eixo, o tempo das grandes mudanças, dos grandes esclarecimentos. E é nesse tempo de crise, para o profeta, que Deus vai chamá-lo. Ele perdeu alguém muito querido, estava sofrendo, estava triste, estava com dor no peito, com dor no coração. E nesse tempo, dentro da sua casa, naquele palácio, o profeta diz: eu vi o Senhor. Eu quero dizer para você, o que é capaz de mudar a nossa história é a maneira como nós vemos o Senhor. A Bíblia diz, e o profeta escreve, a visão que ele teve. O Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Isaías vê que é Deus, porque estava no trono, e ele reconhece Deus como Senhor da sua vida. Ele diz: haviam serafins que voavam de um lado para o outro. Esses seres angelicais tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam, glorificando a Deus o tempo inteiro. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E à medida que aqueles serafins voavam e glorificavam o nome de Deus, uma fumaça tomou conta daquele templo e tomou conta da face da terra. Um tempo de adoração, um tempo de visão, um tempo de mudança. E quando o profeta vê aquele cenário, tem aquela visão, ele olha para ele e diz assim: ai de mim, porque estou perecendo, sou um pecador. Isaías reconhece o seu pecado. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu penso que Isaías vê que a sua maior falha, a sua maior limitação, o seu pecado estava nos lábios. Talvez coisas que ele falasse, que o povo falasse, que não deveriam falar. E a Bíblia diz que quando ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, naquela hora um desses seres angelicais foi até o trono, aonde havia uma fornalha de fogo, e pegou dali uma brasa viva com uma tenaz. Trouxe aquela brasa e tocou nos lábios do profeta e disse: os teus pecados estão perdoados e a sua iniquidade acaba de ser retirada. Deixa eu dizer para você uma coisa: quando o homem e a mulher reconhecem aonde está o seu pecado e clama pela misericórdia de Deus, ele vai agir em nosso favor, para o nosso perdão. Você sabia que há muitas pessoas que não conseguem se perdoar? Vivem carregando culpa a vida inteira, vivem carregando pecado a vida inteira, vivem se sentindo sujos, impuros a vida inteira. E o que eu quero te dizer nessa tarde, nesse final de tarde, nós temos um Deus que tudo vê. Ele conhece a sua história, Ele sabe o que você está vivendo, sabe o que você já viveu. Deus nos conhece de forma pessoal. Ele sabe o nosso endereço, sabe o nosso nome completo. Ele sabe quando nós dormimos o que é que sentimos. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele conhece a sua dor. E é aí que Ele quer trabalhar, é aí que Ele quer tocar, porque Ele quer te perdoar. Ele quer que você se sinta perdoado. Ele quer que você se sinta puro. Ele quer que você se sinta restaurado. Comece a sua vida novamente. Eu quero dizer para você que hoje, no tempo da graça, nós não somos tocados mais por uma brasa viva tirada do altar, mas nós somos tocados e lavados pelo sangue de Jesus. Sim, aquele que morreu no altar, que é a cruz, morreu sobre a cruz, derramou o seu sangue, e por esse sacrifício nosso pecado foi limpo, foi tirado, foi lavado. Isaías reconheceu o perdão de Deus.
E quando a voz do altar perguntou: a quem é que nós enviaremos para levar a mensagem ao povo? E quem irá por nós? Agora, consciente do seu perdão, sentindo-se puro, sentindo-se perdoado, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser o anunciador de boas novas. Eu quero anunciar também o perdão. Eu quero anunciar também a graça. Eu quero anunciar a salvação. Olha, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de paz, eu vou pronunciar a paz. Se o meu coração tem perdão, eu vou pronunciar o perdão. Se o meu coração tem misericórdia, eu vou pronunciar a misericórdia. Se o meu coração tem alegria, eu vou pronunciar a alegria. Querido, querida, confesse a sua culpa a Deus, a Ele. Fale com Ele em oração. Se for preciso, chore diante dEle. Sinta o perdão de Deus nessa tarde, nessa noite, e receba esse perdão, vive esse perdão. Deus assim nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos a sentirmos perdoados. Ajuda-nos também a liberar o perdão para o nosso irmão, para o nosso próximo. Abençoa-nos, ó Deus, conforme a Tua infinita graça. Recebe, Pai, a nossa adoração. Nós assim oramos a Ti e pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Lembre de uma coisa: aquele que vê Deus, nunca mais a sua vida é a mesma. Veja Deus hoje, conheça Ele, receba o amor dele em seu coração. Deus nos abençoe, um beijo no seu coração, boa noite.